Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp gelado. Antes de começar aqui o nosso episódio, se você ainda não se inscreveu, corre lá, dá essa moralzinha pra nós aí. Ativa o sininho pra receber tudo em primeira mão. Se tiver ouvindo no Spotify, 5 estrelinhas. Comece falando aqui que a gente não é o molejo, mas a gente tem o Anderson. Fala aí, Anderson! Opa, vamos que vamos, hein? Ó, e hoje aqui, ó, deixa eu falar pra vocês. Dá um foco aqui, produção. Ó, recebemos aqui o troféu do Incorporador como o podcast mais relevante. Uma salva de palmas aí, produção. Aê! Isso aí! Muito obrigado, Incorporador Caio, que já fiz o convite. Estou esperando você para estar aqui com a gente. E é isso aí. Muito conteúdo bacana. Episódio 72, Anderson? 72. A gente se atrapalhou no último aí. Gabriel se empolgou, falou que era o 74, mas a gente ajeitou aqui, porque é isso aí. Vamos que vamos. Hoje a gente está recebendo aqui dose dupla, né? Um casal muito querido que a gente conheceu aí no mercado imobiliário. Esse mercado imobiliário traz só pessoas boas pra gente. E muito bacana, muito feliz de receber aqui meus amigos Raquel e Kleber, pessoal da Versa. Fiquem à vontade para se apresentar para nossa audiência. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Felipe, para nós uma honra, né? Estar aqui hoje no maior podcast do mercado imobiliário. Parabéns pelo prêmio, mais que merecido. Né, nós acompanhamos aí a trajetória, né, do podcast, então a gente sabe que isso é mais que merecido. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho aí da nossa vivência, né, da nossa vida também, vivência no mercado, na nossa vida, passar um pouquinho dessa experiência. É isso aí. Show. E aí, Raquel, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, satisfação enorme. Igual você falou, é o mercado imobiliário com essas surpresas, né? De apresentar pessoas tão maravilhosas e a gente está muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. Somos sócios na vida pessoal e sócios no trabalho, proprietários da Versa. Estamos aqui muito felizes e bora contribuir. Isso aí. E na pandemia eu recebi lá um direct no Instagram, né? Um convite para fazer uma live, compartilhando um pouquinho aí, naquele momento que para a humanidade foi ruim, né? Sim. Mas falando em mercado imobiliário, ele foi um marco aí no mercado imobiliário dos últimos anos, né? E aí vocês me convidaram para a gente compartilhar um pouquinho ali de conteúdo para poder ajudar o corretor que estava em casa, para poder ajudar as pessoas que estavam ali em home office. E ali começou o nosso relacionamento, né? Obrigado, acho que isso estendeu até aqui. Eu conheci vocês pessoalmente, inclusive foi aqui na DF, no evento do lançamento do livro, né? Uhum. Que as meninas organizaram aqui. E aí a gente teve outros momentos de contatos presenciais. Hoje a gente tem aí encontros em alguns deles e estamos cada vez mais próximos aí, né? Como amigos, como profissionais. E estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês hoje. E aí eu queria entender como que vocês chegaram no mercado imobiliário, como que foi a trajetória até aqui. Felipe, uma trajetória que eu digo, a gente até antes de começar aqui, né, gravar, a gente estava falando um pouco sobre trajetória, né, com seus desafios, mas a Versa começou em 2013, né, eu trabalhava, olha só, eu era vendedor de consórcio, cara. Você falou que não tem problema de falar nome de empresa, não, né? Não, problema nenhum. Eu trabalhava na Porto Seguro vendendo consórcio. Lá atrás, vou voltar um pouquinho, eu representava laboratório de medicamento veterinário. Então eu ia visitar lá os veterinários, oferecer lá o remédio, né? Para o veterinário prescrever. Aí não estava muito feliz, aí houve essa questão, essa oportunidade de eu trabalhar com consórcio. Felipe, eu conheci o mercado imobiliário através do consórcio. Oferecendo carta de crédito para imóveis. Carta de crédito. Aí as pessoas falavam assim, Kleber, você não vende imóvel, você vende papel. Como que é vender papel? Uma pessoa que imagina um imóvel e você entrega um papel, você não entrega a chave para a pessoa. Interessante. Aí eu falava assim, cara, é verdade. Então eu comecei no mercado já com um grande desafio. Então vender papel ao invés de entregar a chave na mão do cliente. E eu comecei a ter contato com a documentação de um imóvel. O cliente era contemplado, ele me ligava, Kleber, e agora? Qual que é o processo
para eu comprar o imóvel. E eu passava para o cliente esse processo. E aí eu fui me interessando, gostando, por quê? Eu sempre achei interessante essa questão de você se envolver num sonho de uma pessoa, numa conquista. Então eu comecei a criar um elo entre a questão pessoal, que é uma questão de empatia, com a questão profissional. E aí eu tive um insight um dia e falei assim, cara, eu vendo esse papel que a pessoa tem que se planejar. E entenda, Felipe, eu não estou falando mal do consórcio, assim, é um excelente produto. E também não estou entregando também um desafio que vender consórcio é algo difícil, ruim. Pelo contrário, eu fui muito bem sucedido nisso. Existe, eu acredito assim como existe pro corretor de imóveis, existe pro vendedor, existe pro vendedor de consórcio também, né? Sim. Existe aquelas falas e frases, falam assim, o vendedor de consórcio, como também tem para corretor e para outros vendedores, né? Sim. Então, assim, aí eu falei assim, e se... Eu comecei a ver que o cliente ele é muito imediatista. Ele não quer se planejar, porque o consórcio ele é um excelente produto, por quê? Você com um planejamento, você não vai pagar tantos juros, você tem que fazer uma compra bem planejada. E aí eu comecei a entender que o cliente ele é muito imediatista, eu quero para agora. É assim, quanto cabe no meu bolso? Qual o valor da parcela, Kleber? E aí eu falei assim, eu tenho um produto para isso, que é o quê? O financiamento imobiliário. E aí eu peguei e levei esse projeto para a Raquel. Isso eu era CLT, né? Eu trabalhava numa empresa CLT. A Raquel também, depois vai contar um pouquinho da história dela, ela era CLT. E aí eu falei assim, vamos encarar um negócio, vamos empreender nisso? E aí começou, na realidade não era Versa, era Brasfin, que era Brasil Financiamentos, né? E aí nós tínhamos uma sede no Tatuapé, nós tínhamos outros 2 sócios, e assim a Versa foi sendo construída, basicamente foi isso aí como nasceu a Versa. E por que Versa? Fala um pouquinho, Raquel, por que Versa? Versa, a questão é que a gente procurava um nome de impacto. E aí a gente começou a pesquisar sobre a questão dos nomes, né? O que geralmente era mais aceito pelo mercado. E aí o Kleber pesquisando e falou assim, cara, nome de carro é algo que pega bem, né, para negócio. Nome de carro é algo bom. Então aí a gente começou a pensar qual carro que teria um nome que para nós enquadrasse naquilo que a gente queria fazer de prestação de serviço. E a gente começou procurar vários nomes, e aí quando veio o Versa, a gente começou a pesquisar, e aí a gente viu muito versatilidade, vice-versa, que é algo que a gente preza muito, porque é se colocar no lugar do outro. Então, né, a partir disso, mais alguma coisa que você queira... Não, eu falava assim para Raquel, marca de carro, é um negócio que todo mundo, é fácil da galera gravar. Bem. E aí eu fui pesquisar, e o Versa. E detalhe, a gente tem um Versa, tá? Não é fazendo propaganda, não. Mas aí vestiu a camisa e vestiu também o carro. O carro também. E aí virou uma marca, porque onde a gente chega, fala assim, o Kleber e a Raquel da Versa tem um Versa também e tal. E ficou algo bem legal. Então, e realmente, Felipe, pegou esse nome. Então, assim, hoje, igual eu falei, é o Kleber da Versa e a Raquel da Versa. Não é o Kleber Alonso e chegando de Versa. Então, o nome da empresa hoje tem um grande significado para nós, assim. Que legal. Bacana. Um dos pontos muito importantes, e isso não é trabalhado no mercado imobiliário, que é uma pena, né? Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu tive que escolher um nome de guerra, né? Que, para quem não sabe o que é nome de guerra, é um nome que você é conhecido profissionalmente, porque quando eu entrei na imobiliária do Coração Gigante, Felipe tinha centenas. Então, chega o cliente lá na roleta, Felipe, tem um monte. Então, tinha que escolher um nome de guerra. E, cara, eu fiz uma lista gigante, assim, né? E nenhuma foi aceita. E aí eu coloquei o nome de Zampella, que é o sobrenome da minha esposa, e eu brinco que eu falei pra ela que foi uma prova de amor, né? Mas, assim, é um desafio você escolher um nome, né? Tanto pra você como corretor, como pra sua empresa. Mas o nome ele é muito importante. E eu falo isso por quê? Porque o nome tem que ser algo fácil. E marca de carro é fácil, né? Eu lembro que os superintendentes falavam assim, cara, você devia ter colocado nome fácil, instrumento musical, marca de carro.
é nome de jogador de futebol. Porque quando o cliente chega, se ele esquecer, ele vai lembrar, puta, como é o nome daquele carro? Ele vai fazer uma referência sobre aquilo. E a gente vê que as pessoas não têm esse conselho para fazer isso. E tem muito nome difícil, cara, de corretor no mercado. Então, quando o cliente ele vai no stand, ele não lembra aquele nome, muitas vezes o cliente perde até a vez, perde o negócio porque o cara, puta, não lembra o nome do corretor. Aí vai pra vez. Então, o corretor da vez porque o cliente não lembrou o nome. E aí eu brinco até nas nossas palestras que a gente aqui é muito criativo para escolher nome e por isso que a gente falou DF Casa Imóveis. Porque DF é Denis e Felipe, né? E hoje a gente recebe o currículo até do Distrito Federal, mas a gente a gente não é de Brasília. Mas essa questão do nome é muito engraçada. Sim. E teve um ponto importante aí que eu peguei da sua história, Kleber, que é quando você se importou de trazer a solução para o cliente, né? Sim. Não de pensar só no produto. Porque você começou oferecendo um produto que é o consórcio, mas você viu que as pessoas eram imediatistas. E aí você pensou numa solução para o cliente. Isso. A gente vê muito no mercado hoje essa questão, e eu não vejo nem do profissional que oferece a linha de crédito, mas do profissional corretor de imóveis que tem também imediatismo por conta da comissão. E ele fala assim, não, esquece o consórcio, financiamento é melhor. E aí fica aquela briga, né? E aí quando você pensa sobre a necessidade do cliente, você vai entender o perfil que o cliente vai se enquadrar e qual é o melhor para ele no momento, né? E aí existe uma linha de você entender, cara, é curto prazo, é médio prazo, é longo prazo. Como que você entendeu assim da gente e como que você pensa de primeiro a gente pensar no cliente, pensar numa solução para o cliente para depois pensar num produto? Então, eu sempre analisei o que você falou sobre a necessidade do cliente ali. Cada produto ele vai encaixar, né, para o cliente. Então, assim, até hoje na Versa nós oferecemos, né, apesar de hoje eu não trabalhar, deveria trabalhar, até eu estava falando com você sobre isso, por conta também de uma questão de planejamento lá dentro da Versa. Cada cliente ele tem uma jornada dentro da compra, né? E você entender essa jornada ela é muito importante. Eu não posso começar essa jornada já vendo o ponto final dela. Sim. Eu tenho que ver o primeiro lance da escada, né? Como que eu vou levar o meu cliente para subir esse degrau, né? E direcionar ele para a escada. Então, assim, um consórcio, muitas das vezes, ele vai encaixar com o que o cliente quer. Por exemplo, eu quero uma casa com piscina, só que o meu valor hoje que eu tenho de crédito, eu não consigo comprar uma casa com piscina, uma casa com varanda. Então, mas eu quero, esse é o meu passo. Então, qual que é o produto? Olha, eu vou te oferecer o consórcio. Você vai planejar dessa forma, dessa forma, dessa forma, sempre levando uma venda consultiva para o cliente. Porque o crédito ele tem que ser algo consultivo. A gente encontra muitas vezes, Felipe, no mercado, muitas vezes o próprio banco vendendo para o cliente o crédito, mas esquece do degrau que é a parte consultiva do negócio, que é você saber direcionar o cliente. Então, assim, hoje nós, como profissionais, nós temos que entender essa jornada e saber levar degrau a degrau o cliente. E para mim não importa se o cliente optar pelo consórcio. Eu sei que ele vai chegar no ponto final e vai conseguir realizar aquilo que ele quer. É isso. O importante é entender a necessidade e ajudar ele nesse processo. Nesse processo, exatamente. E aí quais foram os desafios que vocês enfrentaram nesse começo de jornada com a Versa? Aí, Raquel... Os desafios, a gente estava conversando também, né? Muitos. Primeiro, a gente começou, né? Depois que a gente saiu da Brasfin, nós fomos para Mogi das Cruzes, que hoje é o lugar que a gente mora. Vocês já moravam lá? Não. Foram o chamado de malicuia. Mais ou menos. Empresa, foi tudo para lá. Foi, porque aí o que acontece? Neste momento, a maior parte dos nossos clientes estavam em Mogi das Cruzes. Tá? Então nós fomos para lá. Só que o que acontece? O artista vai onde o povo está. Isso, como diz Chitãozinho Chororó. E não foi tão simples, porque, né, temos 3 filhos, então foi toda uma mudança, mas era o lugar que naquele momento a gente precisava estar. E aí, assim, eu acho que o primeiro desafio é lógico, você montar uma estrutura, né, você entender o que você quer levar para o cliente, como você quer tratar o cliente. E aí a gente teve um desafio grande lá, porque o mercado muito fechado.
regional, né? Regional demais, Bairrista. demais. Bairrista. E aí a gente pegava, a gente se esforçava. É assim, ó, uma das coisas que a gente tem, Felipe, é assim: a gente não desiste do cliente jamais, jamais. Pode chegar qualquer pessoa que já tem experiência e falar assim, isso aqui não vai dar certo. A gente fala assim, não, porque a gente vê a necessidade daquela pessoa, a gente tem um contato próximo e a pessoa chega com aquele sonho, né? Aquele âmbito de conquistar, a gente fala assim, ah, não, peraí que a gente vai tentar ter uma informação a mais e sempre com informação, né? Isso é uma das coisas que a gente também nunca abriu mão. Não vem querer fazer parceria com a gente e falar assim, ah, e o jeitinho brasileiro? Com a gente não tem. Não tem. E corretor tem disso, né? Tem. Às vezes tem. Às vezes tem, às vezes tem, mas graças a Deus a gente sempre está com parceiros que são sensacionais. E aí a gente falou assim, cara, a gente precisa estudar muito, ir atrás de normativo, entender como a gente faz. Então, assim, era desafio de entender, aprender aquilo que a gente tinha que fazer. Cara, financiamento imobiliário, o Kleber sempre fala que financiamento imobiliário não é um algoritmo. É caso a caso, é cada cliente. Então, assim, é cada matrícula de imóvel. Muda o cliente, muda o banco, muda o perfil do cliente. Tem cliente que é ruim para um banco, é bom para outro. Exatamente. Então, todos esses desafios, né? De você entender, de você aprender, de você buscar a essência de cada banco, como cada banco pensa. E fora isso de você pegar e fazer uma prestação de serviço, né? Que sempre as pessoas falavam assim, cara, nunca ninguém fez isso por nós, vocês vão além, vocês fazem. E ao mesmo tempo as pessoas eram fiéis aos outros parceiros. Então isso foi um desafio grande também pra gente. Isso é importante, Raquel, falar, Felipe, que isso fez eu quase desistir. Eu quase desisti porque eu achava que o problema era eu. E não era o que ficava em volta. Porque assim, entenda, eu dava o meu máximo, o meu melhor. Eu ia atrás do conhecimento, da informação, entregava, concluía. E mesmo assim, eu não fidelizava. E aí eu falava para Raquel, é impossível, alguma coisa eu estou fazendo de errado. E eu começava a ruminar, vou desistir, vou parar. E quando eu pensava em desistir, sempre vinha algo falando assim, cara, não desiste. Por várias, inumeráveis vezes que eu falei para Raquel, vou desistir. Por conta disso, desses desafios. Porque eu enxergava que o problema era em mim e não nas pessoas. Teria ajustes para fazer? Claro, sim. Em mim. Sempre tem e sempre vai existir, como hoje tem. Mas se a gente focar só em nós, o problema é a gente. Cara, a gente não vai caminhar, não vai para frente, Felipe. E hoje eu tenho uma frase que está andando comigo, que é assim, ó, a persistência é um superpoder. Como o espinafre é um superpoder para o Popeye, para o empreendedor, a persistência ela é o espinafre do Popeye. Ela vai fazer você ir lá e lutar com o Brutus, cara. E isso vai te dando força, cara. Cara, e isso é muito importante, né? Porque, primeiro assim, o que eu trago muito, até em treinamento, eu falo aqui na imobiliária, primeiro ponto é a pessoa entender por que ela faz o que ela faz. Sim. Eu saio de casa, eu sou persistente, por que eu faço isso, né? E a gente entender quais são as micro etapas do nosso processo. Cara, se você não ficar bom em prospecção, se você não entender que você vai ouvir muito não ali, você não vai criar casca. Depois da prospecção, se você não marcar muita visita, ouvir muito não, você não vai criar casca. Se você não tirar muita proposta, ouvir muito não, corrigir, você não vai criar casca. Se você não bater muito na trave, você não cria casca. Quando que você fica experiente? Quando você cria casca em todas as etapas. Então não é uma negociação que pode te desanimar. É um processo, você está construindo, você está desenvolvendo etapas, você está criando casca, você está criando a sua experiência, né? Sim. Então a gente precisa entender, primeiramente, o porquê. E, cara, essas etapas que levam eu a chegar ao fim e o começo de um novo relacionamento, que não existe fim da venda, existe um começo de um novo relacionamento, eu preciso entender que existem etapas. E essas etapas, elas são treináveis, eu preciso evoluir nelas, eu preciso criar casca, que é aí que vai vir a experiência. Sim. E você identificou que eram esses passos que você tinha dentro desses desafios? Sim, com certeza. Eu enxergar, né, olhar para dentro de mim e enxergar esses micro movimentos, né, todas essas etapas,
foi um processo bem difícil para mim, porque a gente tem que aceitar algumas coisas e falar assim, muitas vezes eu tenho que fazer aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero, né? E o que é fazer o que você não gosta, o que você não quer? Eu sempre fui um cara muito comercial. Então, visitar cliente, tomar o café, visita. Só que eu era um cara não muito ligado à parte operacional do negócio. Certo. E aí o Kleber teve que se adentrar dentro de uma parte operacional. Isso me trouxe, cara, grandes desafios também. Eu falava assim, cara, eu não tô nesse lugar, não é pra mim, né? E aí foi uma outra etapa. E eu falava assim pra Raquel, cara, eu tô aqui sentado, eu poderia estar tomando um café com um cliente, não sei o quê. Mas a parte operacional era muito importante para eu executar o fim do negócio. E aquilo que te dá resultado nem sempre é aquilo que você gosta de fazer. Exatamente. A Raquel teve que entrar numa parte administrativa. Nossa, meu Deus. Quando a gente começou a ganhar um corpo à Versa, a Raquel teve que entrar dentro de uma parte administrativa que ela falou assim, cara, eu nunca imaginei administrar uma empresa. Só que hoje eu tenho que fazer isso. Eu tenho que me propor a fazer isso. E como foi, Raquel, essa mudança? Qual foi a divisão de vocês? Como que foi... para a figura até da mãe, assim, por ter essa questão, eu estou saindo de uma região, a gente está indo de mala e cuia com a empresa para uma região, aí tem a questão dos filhos se adaptarem em uma nova região. Como que foi para a Raquel? Como que foi essa divisão para você aí? Nossa, que legal. Isso, primeiramente, foi muito especial. Muito especial, por quê? Como o Kleber falou, eu também trabalhava CLT, e quando a gente, deu o sim para empreender... Saí do CLT, assim, primeiro eu saí do CLT porque eu tive um caso gravíssimo de saúde e eu comecei a ter síndrome do pânico. Porque eu trabalhava numa empresa que eu também me doava muito e eu não tinha um retorno da empresa e eu era muito pressionada a fazer números e não qualidade. E eu não aguento fazer números e não qualidade. Os valores não se encaixam. Não dava certo. E aí aquilo foi me angustiando e aí eu tive essa síndrome do pânico e aí veio o Kleber com toda essa ideia e eu falei, vamos para cima. E o que acontece? Quando eu trabalhava neste lugar, eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 8 horas da noite, com 3 filhos pequenos. Então, chegou uma época que o Kleber que levava na escola, o Kleber que levava no pediatra, porque essa empresa que eu trabalhava não podia faltar de jeito nenhum. Tem um detalhe que uma vez eu levei os nossos filhos no pediatra, o pediatra falou assim, pai, deixa eu te fazer uma pergunta. O que aconteceu com a mãe dos meninos? Aí eu, não, ela trabalha e tal. É que eu nunca vi ela. Então, essa questão para mim foi bem difícil, né? Dessa época. Eu cheguei a ter dia que meu filho internou mais novo e eu não pude nem ir na internação do meu filho. E aí veio toda essa questão da empresa e aí a gente teve que ir para Mogi das Cruzes. E aí foi uma virada assim, porque se encaixou de uma forma... Aí começou a empresa, eu me dedicar à empresa e foi ao contrário, ao invés de eu estar mais afastada, eu consegui estar mais próxima dos meus filhos. E aquilo foi tão mágico, eu dei uma estrutura para os meus filhos, eu poder acompanhar eles, eu comecei a levar eles na escola, buscar eles da escola, a levar eles no médico, eu tive uma convivência com meus filhos que eu não tinha tido até então. E criar eles, em Mogi das Cruzes, uma cidade que, embora seja próxima de São Paulo, ainda é uma estrutura de uma cidade menor. Então, assim, foi muito especial e, ao mesmo tempo, desafiador, pelo que a gente já falou, do que a gente passou na empresa lá, de conseguir criar uma estrutura lá da empresa, fidelizar as pessoas. Então, foi um misto de sentimentos, mas eu digo que foi... A melhor fase da nossa vida foi a partir dali. E como que foi a divisão, assim? Vocês faziam tudo juntos? Cada um fazia uma parte? O Kleber é o mais comercial, administrativo? Exato, é o que você tinha perguntado. O Kleber sempre foi a parte comercial e operacional, porque o Kleber, ele ficou um tempo, aprendendo essa parte operacional para poder lidar com isso. E aí, conforme ele foi fazendo essa parte operacional e criando o corpo e a gente tendo mais parceiros, veio a necessidade de eu fazer a parte administrativa, De eu pegar e ir atrás de ela falar assim, poxa, a gente precisa fazer um envelope, poxa, a gente precisa ir atrás de um contador, a gente precisa criar um CNPJ. Então, aí foi naturalmente o Kleber focando nessa parte operacional
e do relacionamento, e aí eu tive que ir atrás dessa parte administrativa. Legal. O Kleber, a gente não fala muito, mas vocês sabem, né? A gente também tem um correspondente bancário que o nosso Sim. foco maior é atender nossa própria imobiliária. Mas tem aquela questão que a gente sempre ouviu durante todo esse... a gente vai fazer 10 anos de imobiliária, que é aquela questão do correspondente falar assim, cara, me dá só um processinho. Isso aí. Faz um teste comigo, faz né? um teste comigo, me dá só um processinho. Como que foi para vocês chegar, como que era essa relação desse primeiro processinho, desse primeiro contato do cara? Como que é essa experiência é o verdadeiro PAP, né? Sim. Isso você trouxe também da época que você vendia ali remédios veterinários. Como que isso abre a porta? E porque isso tem uma relação também com o corretor de imóveis, que ele precisa sair daquela zona de conforto e ele entender que o tete a tete, ele buscar o cliente ali na prospecção de rua, também é muito importante, né? Isso daí, a nossa jornada profissional, Felipe, eu sempre acredito assim, o meu primeiro emprego, qual que foi? Eu trabalhei num fast food, não era o McDonald's, mas era a Arby's. Conheceu a Arby's? Não conheci. Cara, era uma empresa, tem lá nos Estados Unidos, que era lanche de rosbife. Então eu fazia lanche de rosbife. Só que existe ainda no Brasil? Não existe. Tá. Só lá nos Estados Unidos. Eu trago experiências para a Versa da Arby's, cara. Então, assim, a nossa vida, ela é uma construção, a nossa vida profissional. E a gente tem que linkar as coisas. Não é à toa que o Kleber, com 16 anos, fazia lanche, colocava rosbife para assar, saber a temperatura exata de tirar o rosbife. Ali eu aprendi sobre processo. Para eu montar um lanche, tem que existir um processo. E cada lanche tem que ter a grama certa de rosbife. Tem que ter a embalagem certa. Então, eu fui trazendo isso para dentro da Versa. O corretor de imóvel, nós lidamos também diretamente, ele tem que ter esse processo, ele tem que linkar o PAP. O PAP eu trouxe da Porto Seguro. Eu lembro que era igual aquela Em Busca da Felicidade, que é o Will Smith, que ele fica ligando lá no... Eu era assim porque eu tinha números de reuniões para marcar para vender processo. Então tinha uma estatística. Quantas ligações você tinha que fazer, quantos agendamentos de reuniões para falar de consórcio você tinha que fazer para ter uma venda. Então aí eu trouxe isso aí para dentro da Versa também. Então quando eu me deparei, falei assim, beleza, hoje eu vou vender crédito imobiliário. Para quem eu vou oferecer? Como eu vou oferecer? Onde eu vou oferecer? Aí eu comecei a criar, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter um número X de visita, eu tenho que ter um número X de ligação, eu tenho que ter esses dados, eu tenho que trabalhar isso. E aí como? Eu vou fazer um panfleto, vou fazer um cartão, como eu vou me vestir, como que o meu público me enxerga. Porque assim, lá na Arby's, eu tinha que estar com uniforme, eu não podia ter um amassadinho aqui, que o gerente olhava e falava assim, cara, vai lá em cima no vestiário, troca essa camisa. Então eu tinha que me preocupar com a minha aparência. Então, tudo isso a gente vai trazendo para dentro do negócio que a gente faz hoje. Todas as nossas experiências agregam, né, Felipe? O processo. Cara, isso é muito louco. Enquanto você estava falando aqui, eu estava trazendo as minhas experiências profissionais, porque isso realmente é a construção, né? E a gente não pode deixar isso de lado, né, Kleber? Não, jamais. Existe algumas pessoas que querem esquecer, não, mas pega o melhor do que você passou como processo e traz para o que você está vivendo hoje, né? Cara, eu vendi pipoca em circo, né? Foi onde eu comecei ali com 12 anos. Eu tive essa experiência e nem foi por necessidade, foi mais porque eu queria estar nesse movimento ali com os amigos e tal. Depois eu fui office boy e eu tinha que ir para posto fiscal, Receita Federal, comecei a me relacionar, comecei a andar por São Paulo sozinho. Nisso você precisa pedir informação e veio coisas dali. Eu tocava na noite, a gente tinha que vender ingresso, então já comecei a trabalhar com venda. Venda, comunicação, subir em palco. Depois eu fui trabalhar num grupo da TAM, onde eu entendi também sobre processos. Eu comecei primeiro, abrindo carta, guardando documento, depois negociando com hotéis, faturas que vinham errado. Depois eu fui trabalhar no Itaú. No Itaú eu trabalhei lá e era meta diária, então eu tinha metas diárias de análise de crédito, eu trabalhei com análise de crédito lá. E dentro do Itaú tinha uma questão que chamava... Comitê Kaizen. Que lindo. Comitê Kaizen, que Kaizen vem de melhoria contínua. E não é à toa que uma das nossas empresas hoje chama Kaizen. Então, assim, depois eu fui trabalhar na TOTUS, que é uma empresa de tecnologia, que é muito processo também.
Então, tudo isso eu trago como bagagem também. E às vezes até inconsciente, né? Exatamente. Então, foi daí... As construções da nossa vida são muito loucas, né? Porque aquilo que a gente é hoje é uma construção do que a gente já passou. Isso. E o que a gente quer ser é uma construção que a gente vai fazer. Então, é muito importante. O que a gente quer ser lá no futuro é a construção que a gente está fazendo hoje, né? A gente não pode ignorar jamais a nossa vida. Falar assim, isso aí eu deixei para trás. Cara, não deixa para trás. Pega as experiências boas e coloca no presente. E aí você vai ser um ser humano melhor, um profissional melhor, você vai se relacionar melhor com as pessoas e tudo vai fazer sentido. É você enxergar a jornada. Enxergar a jornada. E dentro dessa jornada teve um período que a Raquel escreveu um livro, né? Foi. Como que foi esse... Então, você comentou das lives que a gente começou a fazer, chegou a pandemia, a gente trabalhava com crédito imobiliário, nós dois trabalhando com o mesmo produto, com 3 filhos para criar. E aí, né, nesse desespero, o Kleber teve a ideia das lives. E aí, através das lives, a gente começou a conhecer todo esse mercado imobiliário, todas as pessoas, né, que trabalham com o mercado imobiliário. E aí, a partir daí, eu conheci a Melissa, né, que é a pessoa que é a coordenadora desse projeto. E aí, ela me convidou através da Vinéia. Então, você vê, a Vinéia também a gente chamou... São conexões. A gente fez a conexão, convidou a Vinéia para fazer uma live. E aí, quando a Melissa estava com o projeto, a Vinéia participou da primeira edição. E aí, a Melissa falou para a Vinéia, tem alguém que você queira indicar, que você acha que é legal, que se enquadra aqui no projeto? E a Vinéia me indicou. E aí fui participar do projeto como coautora da segunda edição. As especialistas de sucesso do mercado imobiliário, eu esqueci de trazer o livro, mas depois a gente coloca alguma coisa e foi assim, muito surreal a gente poder, né, porque a gente fala que assim, eu e o Kleber, a nossa história é muito louca, a gente sempre tá junto. Sempre, a gente nunca... É difícil a gente fazer alguma coisa separada. Né? É vice-versa. Só faz sentido se a gente estiver junto, assim. Desde quando a gente começou a namorar, a gente foi um casal diferente. A gente estava sempre muito grudado. E a gente hoje entende o propósito disso. E aí, era uma oportunidade de eu poder contar a nossa história. Né? Então, ali eu consegui contar um pouquinho da nossa história, falar, lógico, né, daquilo que a gente faz, do crédito imobiliário, e foi incrível. Leve sua mensagem para o mundo, né? Assim, é muito importante a gente levar a nossa mensagem também. Sim, né? Você tem um livro também, né? Você tem um projeto junto com, cara, o saudoso Anderson Trinca. Sim. Só abrindo um parênteses aqui, o Anderson Trinca, esse é o segundo podcast que eu participo, então para mim é muito especial, porque o primeiro foi com o Anderson Trinca. Então, tá aqui também falando com você, eu tô aqui também me remetendo, lembrando dele, né? Não tem como. E aí você escreveu esse projeto também, né? Cara, e é muito louco, assim, o Trinca, ele foi o cara que, na verdade, ele falou assim, Felipe, você tem que compartilhar o que você sabe, assim, né? Por que eu dou palestra, dou treinamento? Porque quando eu tava no Itaú, eu vi a palestra de um cara que chama Thomas, e é um nome muito difícil, assim, não vou lembrar. E ele deu uma palestra falando da experiência dele, que ele foi pro Polo Norte. Caramba. E aí foi uma palestra motivacional, assim, eu saí de lá e falei, caramba, eu quero fazer isso daí. Só que aí vem os acontecimentos da vida e tal. E aí, um dia o Anderson Trinca me convidou para dar uma palestra. E ele sempre falou que eu deveria fazer isso daí, né? E é muito louco que, assim, o Trinca, ele foi um cara que ele conectou muita coisa. O Anderson, que produz nosso podcast, eu conheci o Anderson num curso de fotografia que eu fiz, e o Anderson trabalhava com o Trinca. Que legal, Anderson. O Anderson foi trabalhar com o Trinca, acompanhou o Trinca nos últimos tempos dele de palestra. E aí, o Trinca, ele foi o primeiro cara que eu convidei para o livro, e foi o primeiro cara que, sem entender de fato que era o projeto do livro, já aceitou. Abraçou. E aí o Trinca, para você ter ideia, muitas pessoas não entenderam, e eu contei isso no palco do último Prática Intensiva de Vendas, que eu quis conectar algumas pessoas que, na verdade, o Trinca conectou comigo. Então, algumas pessoas que subiram no palco do último Prática Intensiva de Vendas foram pessoas que o Trinca conectou comigo. Caramba. E uma das pessoas que não foram conectadas pelo Trinca foi 2 pessoas, que foi a Ana e a Letícia, que foram pessoas que foram no meu treinamento e que sempre me apoiavam divulgando o treinamento. E a Letícia, sem saber,
mandou a palestra dela com uma frase do Anderson Trinca. Nossa, olha. Olha que conexão. Então, assim, e na plateia, quem tava lá também era o irmão dele, no último, e não sabia de tudo isso. Então, o Trinca é um cara que ele sempre tá presente, e o Anderson me acompanha muito nas minhas palestras, e eu sempre falo do Anderson Trinca nas minhas palestras. Então, cara, é mais uma homenagem que eu faço, porque é um cara que foi muito importante assim para mim e muito importante para o mercado imobiliário, né? Muitíssimo. Ele conectou muitas pessoas e ele deixou um legado incrível de conhecimento, de reciprocidade, de compartilhamento, né? Por isso que o evento dele chamava Compartilha Corretores. Ele me convidou, eu lembro até, sabe aquele negócio do Tetra? Onde você estava quando o Brasil foi tetracampeão? Quando o Ayrton Senna morreu, onde você estava? 11 de setembro. E eu lembro onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu lembro até da tonalidade do sol, assim, quando ele me ligou. Ele me ligou, foi no dia do meu aniversário. E assim, pra mim, eu falei, cara, Anderson Trinca me ligando. E na época, mágico. tipo, pra mim era uma referência de podcast. E aí eu liguei pra Raquel, caramba, no meu aniversário eu recebi um presente. Foi muito e ele especial. com uma energia. E eu falei, Anderson, você me deu um presente, hoje é meu aniversário. Parabéns, Kleber, eu não sei o quê. Então assim, cara, então tá aqui também... me fez relembrar isso, e onde ele esteja aí com certeza tá olhando aí por nós e eu vou te falar, quando a gente fala muito assim é porque ele tá aqui também, tá, é isso aí, com certeza. eu acredito nisso. E tem uma coisa que acontece muito no mercado imobiliário, e aí eu falo com propriedade porque eu já fui esse cara, né? E eu sei, conhecendo muitos corretores, dando muito treinamento, mentoria, acompanhamento para corretor, dono de imobiliária, a gente vê que tem aquela coisa do a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Sim. Né? Então o primeiro passo da culpa é quando o comercial, o corretor, a corretora, o dono da imobiliária fala que o problema é da agência ou do marketing que gerou o lead ruim. Depois a gente tem a culpa que o processo de financiamento que está demorando, né? Que por isso que o cliente está estressado porque o processo está demorando demais. Como que vocês interagem com isso? Como que vocês convivem com essa questão? Porque muito que a gente entende, a gente vive é o quê? O corretor, ele manda lá o RG e a conta de água, e aí depois de uma semana ele manda a documentação completa, só que ele conta o primeiro documento que ele mandou. E fala, já faz uma semana que eu mandei a documentação. E como que vocês... Porque isso acontece, não acontece? Muito. Todos os dias, todas documento as horas. Elegível. Agora mesmo pode estar assessoria. acontecendo isso. Mas eu posso te voltar com uma pergunta? Você me dá essa licença? Sim, claro. Você é um grande especialista e você vai me responder isso. Existe lead ruim? Não existe lead ruim. O Anderson sabe, quem vai nos meus treinamentos é um dos primeiros ali, na parte da manhã é uma coisa que a gente trabalha, a questão do lead, e eu até brinco, se tem dono de imobiliário, se tem gerente aqui, filma isso. Tem lead ruim? No final a galera fala assim, não tem. Então, é isso, é entender isso, que não tem lead ruim. Adalto, quantas pessoas vão comprar um imóvel na vida? Quantas pessoas vão comprar um imóvel na vida financiado? A pessoa ela tem obrigação de saber como que ela tem que entregar essa documentação? Não tem. Não tem. Aí às vezes o cliente fala assim para mim, Kleber, eu vou te fazer uma pergunta, mas é uma pergunta boba. Kleber, eu vou te fazer uma pergunta, mas é uma pergunta assim, você me desculpa, é que eu não sei do processo. Ele fica angustiado. E aí eu falo assim, quantos imóveis você comprou financiado? Ele, nenhum. Então, não existe pergunta boba, não fique constrangido em perguntar. Então é isso. Cara, você entregou um documento neste formato aqui. Olha, não é nesse formato. Por que que não é? E você explicar o porquê. Não pode ser assim. Explica o porquê que não pode ser assim. Olha, a Caixa hoje não aceita, a gente não está podendo para fazer o comercial, conta aqui é Enel, né? Sim. A conta da Enel. Por quê? Porque não tem o bairro. Então eu vou pedir um comprovante de endereço para o cliente, ele manda a conta da Enel. Eu falo assim, olha, não pode a conta da Enel. Aí o cliente fala, mas não é um comprovante de endereço que você pediu?
Aí falou, ó, não pode por conta disso e daquilo. Eu estou mitigando erros aqui para a gente ter celeridade no nosso processo. Cara, a instituição vai te liberar, sei lá, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Então ela precisa entender que o mínimo que você tem que fazer é a documentação perfeita para ela analisar Exatamente. se essa liberação desse recurso... Sim. E hoje a gente já pegou tanto no pé dos nossos parceiros que neste momento, assim, a gente tem poucos problemas com isso. Porque eles já realmente entenderam. Eles entenderam que se eles seguirem aquilo que a gente combinou, o processo deles vai andar mais rápido. Eu posso ser chatinho aqui no começo, mas é para correr. Exatamente. A gente tem um Everest, nós do crédito imobiliário, Felipe, eu falo para a Raquel assim, nós temos um Everest para escalar. Você sabe por quê? Corretor não gosta de treinamento de crédito imobiliário. Não gosta. Eu e a Raquel, você, né, nos deu essa oportunidade aqui de estar aqui, mas assim, quem não conhece Kleber e Raquel, jamais vai chamar o Kleber e a Raquel para um palco, para um treinamento. Vai lá treinar minha equipe sobre crédito. Porque o corretor não gosta de ouvir falar sobre crédito imobiliário. Porque é algo detalhado, é algo muito específico. Eu vou te falar mais. Ele tem a falsa sensação que ele sabe. Exato. Olha, que colocação. Que colocação. É a colocação perfeita sobre esse meu comentário. É a falsa sensação de que ele sabe. Então, assim, nós estamos disponíveis a ajudar o corretor, nem ajudar, estar do lado dele nessa jornada. Estar do lado dele nessa jornada. E fazer ele entender que um documento que ele envia faz toda a diferença. Adalto, um dia, meio período do dia dentro de um processo de financiamento faz toda a diferença. Sim. É o foco, né? É o foco. É o foco na solução. Porque se você para poucos minutos em várias coisas, você não tem excelência em nada. Sim. E se você não acompanha o processo uma vez por dia, você pode perder uma semana no processo, dependendo do que aconteceu. Então, você tem que estar ali diariamente, cuidando como se fosse ali uma plantinha regando todos os dias. Sim. E assim, aqui somos um canal aberto para ideias do mercado imobiliário, ideias para que todo o mercado possa evoluir, né? Então, por isso que a gente traz esses debates saudáveis. Sim. Na ideia do corretor entender e mudar isso para melhor, né? E aí a gente tem um outro ponto que eu sei que deve acontecer muito com vocês, que é os corretores e até dono de imobiliária achar que o correspondente bancário deve fazer a parte comercial também, né? Sim. É assim, eu falo para a Raquel que tem uma questão dentro da Versa que é assim, muitas imobiliárias e corretores falam assim, Kleber, se eu passar o processo para você, você me dá uma comissão? Aí eu falo assim, cara, não. Por quê? Eu não vou pedir comissão sobre a sua venda. Aí ele, não, mas eu tô te entregando o cliente. Fala assim, tá, mas eu vou trazer a solução para você vender, que é o crédito. Sim. Então, assim, é um ciclo, né, de parceria. Então, vamos unir, cada um saber qual que é a sua parte dentro do processo e cada um fazer aquilo que lhe compete. Então você vai fazer a venda, eu vou fazer o crédito, o comprador tem a responsabilidade dele, o vendedor o dele. E cara, a gente fazendo isso com uma grande harmonia, tudo vai dar certo. Assim, no tempo que você precisa, o cliente vai assinar no tempo que ele vai precisar assinar, o vendedor vai receber no tempo que ele precisar receber. Agora sim, Felipe, isso é um mar de rosas. Agora, o que a gente enfrenta no dia a dia é assim, muitas vezes é uma grande desarmonia, né? Muitas vezes o corretor é assim, posso te passar o telefone do vendedor? Do proprietário? Você não consegue falar com ele para mim? Ah, nossa, tem um corretor... Ele não está entendendo a parte aqui, você não quer... Exatamente. E aí fala assim, e tem corretor que fala assim, Raquel, poxa, e o cliente não respondeu para você? Como que tá? Porque muitas vezes os corretores já passam direto o contato do cliente pra gente, a gente já tá direto com o cliente. Sim. Porque até o cliente fica mais seguro de passar as informações quando que fala que é a pessoa do banco, do que às vezes primeiro pro corretor. E aí o corretor começa, e aí, Raquel? E aí? Ele já deu sinal? Vai dar certo? Você não consegue falar para ele que eu tô com pressa, que eu já tenho outro cliente, mas eu tenho que falar isso?
É direto. Então entra naquilo que você falou. Os caras colocam a gente, os corretores, Quer né? colocar a gente no circuito da venda dele. Não, no fechamento, né? No funil de venda dele. Funil de venda, verso. Passou da versa. Exatamente. Galera, isso é muito importante, assim, você que está ouvindo a gente, você entender que, primeiro, vamos lá, a importância de quem são os seus parceiros, eles têm que ter, primeiramente, os mesmos valores que vocês. Isso. Né? E ele tem que entender, primeiramente, sobre pessoas e não sobre dinheiro. Dinheiro, a gente entra no mercado pelo dinheiro, mas quem está mais tempo no mercado, a gente entende que o jogo é outro. E a gente tem que entender que dentro do processo cada um tem que fazer sua parte. Né? Não passe sua responsabilidade para outras pessoas, porque você pode estar colocando o seu sucesso, o seu negócio na mão de outra pessoa e aí depois não adianta colocar culpa para ninguém, né? Felipe, quantos clientes que procuram a gente depois, que é a questão da volta do cliente, não procura o corretor, procura a Versa. E eu fico triste com isso, muito triste. Por quê? O cliente ele tem que procurar o corretor e não a Versa, porque o cliente é do corretor, o cliente não é da Versa. Ou se procurar a Versa, entender que a Versa ele procurou por uma questão de financiamento, mas que ele entende que a figura do corretor é do processo do compra e venda. Ele misturou, ele não sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o tio. Para ele é tudo a mesma coisa. Kleber, eu pego a chave com vocês? Nossa, na assinatura perguntam para mim, Kleber, quando que eu pego a chave? Aí eu... Cara, isso é o pior. Aí eu falo, você tem que falar com o corretor. Muitas vezes... É que o corretor não me atende mais, Kleber. Muitas vezes o corretor não vai nem na assinatura do financiamento. Exatamente. Assim, eu o jamais... momento mais importante, né? Eu jamais não estaria com o meu cliente nesse momento. Jamais. É o momento mais importante. Então, ali que você está concretizando. Porque quem não sabe, corretor, quem não sabe, quem ainda não tem maturidade de mercado, tem venda que quebra na mesa. Na mesa da assinatura do contrato de financiamento, na mesa de assinatura do cartório, tem venda que quebra. Tem, porque às vezes chega lá, não está definido ainda quando que vai entregar as chaves. Aí o comprador fala assim, só vou assinar se entregar as chaves agora. Só que o processo não acabou ali na assinatura do contrato, porque vai para registro. E no registro pode acontecer alguma coisa. Então, o vendedor ele fala assim, não, só vou entregar quando o dinheiro cair na minha conta, que é depois do registro. Então, é o que você falou, já aconteceu já, de chegar na hora e ter esse debate. Sim. Né? Então, é muito importante o corretor estar ali. E o corretor passar a segurança. Então, às vezes, a gente tem, né... E igual você falou, hoje a gente seleciona as pessoas que trabalham com a gente, por conta de valores, por conta de como atende os clientes, porque a gente quer estar... todo mundo ali no mesmo nível. Saber demitir o cliente também é importante. Aí a gente agora vai citar o Gabriel aqui. A gente quer dar aquele atendimento de excelência. A pessoa tem que sentir que é algo especial. O encantamento. O good show, né, que ele fala. Good show. Porque aquilo lá vai marcar. Assim, eu falo pro Kleber e para todas as pessoas. Para nós, é muito sensacional quando daqui 4, 5 anos o cliente chama a gente. Fala assim, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Você fez o meu financiamento, estou vendendo o meu imóvel, vou comprar outro, eu quero muito que vocês me atendam novamente. Então, isso não tem preço. Para que isso aconteça, você tem que estar com o cliente até o final. Show. A gente está partindo para o final aqui, mas eu não queria deixar de que vocês contassem uma história que eu acho muito sensacional, assim, e até para a gente entender da importância da nossa plateia, ela tá dentro de casa, né? Porque isso traz muita força pra gente, que é a história do sistema que vocês criaram, que veio do filho de vocês e que foi aquela história que todo mundo participou, aquela história que vocês contaram das lives, que um segurava, o outro dava o coraçãozinho. O quanto que isso é importante pra quem tá ali na jornada, né? Sim. Viemos para cá também falando disso, né? O nosso entorno. O nosso entorno é muito forte. Eu olho para o lado, nós temos o desafio de empreender. Ser corretor é empreender todos os dias, ser dono de imobiliária, ser incorporador, enfim, esse universo de empreendedorismo, a gente tem que olhar para o lado e ver que o nosso lado... Eu falei assim para a Raquel, o nosso clã é muito forte, eu falei para ela, é muito forte. Então, assim, na época, nós temos 3 filhos, que é o João Paulo, 18 anos, a Beatriz, 15 anos, e o Gustavo, 14 anos. Quando a Versa ela deu uma reviravolta, que foi na época das lives, a Raquel sempre falou assim para mim, né?
você tem que ir pra internet, você tem que ir pra internet. E eu falava, que internet? O cara do PAP, o Raiz, né? Que eu tenho que ler jornal, eu tenho que... Não, mídia digital pra quê? Eu tenho que fazer reunião. E aí eu não admitia isso. Aí um dia na pandemia, a Raquel estava sentada lá na sala, eu apontei para ela e falei, vou fazer uma live. Ah, mas você vai fazer uma live com quem? Eu falei, não sei, com alguém. Vou chamar um cliente, um dono de imobiliária. E Felipe, eu não sabia abrir o Instagram ao vivo. Tipo, como fazer? Aí tem o João Paulo, que ele tem um canal no YouTube que está até parado. Ele tem 11 mil seguidores, que é Aprendendo com JP. Ele ensina práticas de matemática, como fazer tabuada em 1 minuto. E aí meu filho sempre teve um manejo com essa questão do digital. Aí eu falei assim, filho, você ajuda o pai? Claro, pai. Então ele tinha o tripé dele. E aí a gente montou um cenário, né? Aí eu falei, Bia, você empresta o seu quarto? Que aí tinha um quarto lá. E aí eu comprei uns quadradinhos para montar um cenário. Colocar os livros. Colocar os livros, né? Que tinha que ter os livros ali, um cubo Mário, bonitinho. E o Gu era com a iluminação. Aí o Gu era responsável pela iluminação. Então era abajur com lâmpadas fortes assim. Produção, né? Chegava a hora da live, Felipe, era aí barato. O João ficava comigo dentro do quarto da Bia. Eles ficavam na sala com o dedo assim, ó, no coraçãozinho para impulsionar a live, né? Impulsionar a live. A Raquel era minha empresária, porque ela que agendava as lives. Credibilidade, né? A credibilidade. Ó, não, você tem como fazer uma live com o Kleber e não sei o quê. Muito bom. E aí, chegava no final da live, eles falavam assim, pai, eu tô até com o dedo doendo, pai, de dar coração. Mas aí a gente foi construindo essa história com eles. Chegou um determinado ponto da Versa que eu sempre quis criar uma plataforma onde nós conseguíssemos interagir com o cliente de uma forma mais rápida. Então, o cliente anexa documento, enfim. E o João Paulo, ele sempre teve um manejo com questão também de TI. Ele, com 16 anos, me pediu um livro, o livro de Python. Eu nem sabia que era Python. Não foi com 14 anos. 14 anos, né? Pai, você compra um livro para mim, só que é muito caro. Aí eu, caro quanto? Ele, pai, deve custar uns R$300. Mencionando de novo o Gabriel Villarreal, né? Caro comparado a quê? Né? Pô, um livro R$300, cara, vou lá, vou comprar. E ali ele aprendeu programação. E aí eu com o projeto, brincando com ele, ele falou, pai, eu consigo fazer esse projeto. O irmão da Raquel, ele trabalha com TI. Ele é diretor de uma grande empresa aí de TI. E aí a Raquel falou assim, Ricardo, você acha que esse projeto aqui que a gente está pensando, o João Paulo tem capacidade? Ele falou assim, jamais. Isso aí, jamais. Ele falou assim, isso aí é uma equipe. É uma equipe para fazer. Pessoal com experiência, né? E ele pegou, começou a desenhar. Pai, o que você quer? E ele pegava a folha de sulfite e fazia como se fossem as telas, né, do projeto. Aqui vai ter isso, aqui vai ter isso. E o menino começou a programar. Tac, 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 tac. E aí começou a fazer código e pegar código de não sei o que lá. E front-end, back-end, eu nem sabia o que era isso. Felipe, chegou o dia que ele me apresentou o projeto e ele ficou dias sem dormir. Dias sem dormir. É escola e projeto. E aí eu chamei meu cunhado, eu falei assim, tá aqui. Meu cunhado falou assim, isso aqui nunca ninguém fez no mundo. Isso não existe, o que esse moleque fez. Então, resumindo, cara, a nossa vida também ela é pautada muito sobre esse nosso núcleo familiar. Envolto, os nossos amigos, de estar aqui com você hoje, de a gente hoje falar de coisas incomuns, falando de filhos, de amigos incomuns, Gabriel Villarreal, Thiago Oliveira, Denis Levati, uma galera aí, e a gente poder compartilhar que isso que vai fazer sentido na vida, cara, no final. Isso mesmo. É isso. Quem são as pessoas que estão com você ao seu redor e o que você leva, né? O que você constrói também. É o fechamento de tudo. Isso aí. Partindo para o final, qual o recado que vocês querem deixar aí para o mercado imobiliário? Vai lá, Raquel. Nossa, que difícil. Bom, a gente quer falar que, igual você, né, a gente conversou aqui muito, que tudo tem um sentido se você visa nas pessoas, naquilo que você está construindo, utiliza a sua essência, está com pessoas ligadas que sejam dos mesmos princípios e valores que você.
e que você seja um canal de prosperidade para outras famílias também. Aí vai dar tudo certo. Isso aí. Para mim é assim, ó, eu sempre falo, o mercado imobiliário ele é generoso, só que seja generoso com ele também. E ser o generoso é você entender o processo, aprender sobre o processo. Nós não sabemos de tudo e nunca vamos saber. A gente está num processo de aprendizado, de entendimento, e traga as conexões. Traga tudo aquilo que você já construiu na sua vida e coloque em prática hoje, que o sucesso, com certeza, ele é garantido. Isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Galera, história real, vida real de quem vive de fato o mercado imobiliário aí, ajudando corretores imobiliárias, incorporadoras, construtoras e todo esse ciclo que envolve o nosso mercado. Porque é isso daí, ó. O carro de ovo tá todo dia na rua vendendo ovo pra caramba e ninguém posta nas redes sociais que tá comendo ovo. Então fica atento ao que você vê na internet que realmente faz sentido. Porque aqui a gente traz histórias reais de quem faz o mercado acontecer. E olha só, corretor, corretora, você sabe o que fazer, sabe como fazer, você só não faz e por isso muitas vezes você não tem resultado. E pro casal aí, o que o casal gosta? Água, café ou chopp gelado? Olha, eu vou no chopp gelado, hein? Eu vou na água. Isso aí. Obrigado por estar aqui. Gente, um brinde aqui, aí, Felipe. Sucesso. Obrigada. Galera, mais um episódio no ar. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo.